Bom dia a todos, mais uma vez agora no Grande Expediente. Já de imediato, já passo a parte para a vereadora Cida Pedrosa. Muito interessante, vereador. É a primeira vez que eu recebo uma parte antes do orador começar a falar. Mas eu não posso apartear porque tu não começaste a tua fala. Eu só posso apartear sobre o que tu for falar. Não, quando tu for falar, coloca o assunto que aí eu saberei se posso apartear ou não. Isso está no regimento, querido. Eu vou esperar tu falar, aí tu me dá o parte. Não, você não começou a falar ainda, vereador. Então, presidente, telespectadores, vamos falar sobre o rombo do INSS. Eu quero ver a vereadora do PCdoB bater pau e falar mesmo da corrupção do governo Lula que ela tanto apoia. Então, que inicialmente era previsto um rombo de 6 bilhões de reais. E agora, com os empréstimos e tudo, já se prevê 90 bilhões de rombo. E agora, para falar sobre isso, eu passo a palavra para a vereadora Cida Pedrosa. Vereador, eu tenho muito o que falar sobre isso, porque tenho acompanhado as notícias e tenho a tristeza de saber que o roubo foi comandado e começou no governo Bolsonaro. Todas as provas da Polícia Federal levantam que o esquema de corrupção começou dentro do sistema de seguridade social ainda no ano de 2018, ali no governo Temer, passando para o governo Bolsonaro. O operador grande deste escândalo, por exemplo, colocou grana nada mais, nada menos do que na campanha do ministro Pazuello. Então, eu fico aqui muito tranquila de dizer que o governo Lula, ele não impede que a Polícia Federal faça seu trabalho, que é investigar. E é por isso que nos governos Lula, as coisas são investigadas e vêm à tona e ele tem a oportunidade de, como bom gestor, de punir, de demitir e descambar o sistema de corrupção. Enquanto isso, vereador, o governo Bolsonaro foi do tipo que botou mordaça na Polícia Federal. Botou mordaça. Sabe como é que chamávamos o Procurador-Geral de Justiça? Era o Engavetador-Geral de Justiça, que não tinha sequer coragem de cumprir sua função institucional, de encaminhar para o STF aquilo que chegava nas suas mãos, vindo da Polícia Federal. Eu quero dizer que coisa boa que nós descobrimos esse rombo, porque nós estamos num governo que tem a capacidade, vereador, de deixar a investigação fluir, porque acredita na democracia. Um governo que vai deixar os criminosos, os arrombadores do INSS, plantados lá no governo Bolsonaro e Temer, serem presos. E mesmo que tenham deste governo, vão ser presos também, porque nós não temos medo. A esquerda, vereador, não tem medo de cadeia. Lula ficou preso 1 ano e meio, elegantemente, sem chorar. Já Bolsonaro, toda vez que fala em prisão, chora, porque ele é um frouxo. Sabe qual é a diferença da esquerda para a extrema-direita? A gente leva choque, a gente é preso, a gente passa 10 anos na cadeia por defender a democracia, mas a gente não pede arrego, vereador. Sabe por que a gente não pede arrego? Porque nós somos ideológicos. A gente acredita num mundo melhor. A gente acredita num Deus protetor. A gente não acredita no Deus mercado. Sabe onde é que a gente acredita? É na felicidade de um mundo novo. A gente acredita, sabe em quê? É no socialismo, vereador. E é isso que nos desfere. Obrigado, vereadora. Confesso que eu fiquei surpreso, viu? É a primeira vez que eu vejo alguém falar que tem orgulho de ser preso elegantemente.
Deve ser coisa de comunista mesmo, acostumado com prisão. Enfim, vamos lá. Quando foi que o INSS tirou a obrigatoriedade da biometria? Que ano, vereador? A senhora sabe? Ou não? Prefere passar pano? Que ano? 2024. No governo de quem? Bolsonaro? Ah, não. No governo Lula, né? 2024? Eita. Quem é um dos beneficiados com todo esse rombo e fraude? Quem é? É o irmão de quem? Do Bolsonaro? Não. De quem? Do Lula. Caramba, vamos lá. 63% de aumento no rombo, no governo de quem? Eita, de novo, do Lula. A gente lembra como é que foi a votação que derrubou a regra que Bolsonaro criou para evitar as fraudes do INSS. Quem foi que derrubou essa regra que o Bolsonaro criou? O teu partido, junto com os outros partidos de esquerda do Congresso Nacional. Ou seja, uma regra que foi criada pelo presidente Bolsonaro para evitar roubos no INSS foi derrubada pelo seu partido, vereadora. Só que a senhora prefere conversar para não ouvir as verdades, vereadora, é isso, é? A senhora vai para fora para ficar conversando e não ouvir a gente falar aqui? Foi o seu partido que ajudou a derrubar essa regra, vereadora. Então, assim, de fato, vir falar aqui que a culpa é dos outros é especialidade da esquerda, porque, como sempre, a culpa nunca é da esquerda, é dos outros. Ou seja, a culpa do rombo que foi deflagrado de quase 90 bilhões no governo Lula, é claro, não é do Lula não, é do Bolsonaro. Piada, até para comunista fica feio isso. E olha que o nível deles é baixo. Caramba! É inacreditável. É inacreditável. Agora já passo a paz para o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Tiago Medina, esse tema é um tema muito caro para a sociedade brasileira. E para nós é importante que foi descoberto e que está sendo tomado providências. Mas nós sabemos que, infelizmente, isso vem passando de governo para governo. E isso é uma verdade, ninguém pode negar essa verdade. Eu sou funcionário do INSS, tá? Sou funcionário do INSS. Já tive oportunidade, inclusive, de denunciar, de orientar pessoas a denunciarem, que elas disseram, mas eu não fiz eu não me inscrevi nessa coisa, Luiz, eu não me inscrevi, estão descontando. Aí eu dizia para ela, você precisa denunciar. E essas denúncias das pessoas foram que chegaram aos órgãos de controle. Mas essas denúncias não é de agora. Essas denúncias são de muito tempo. Mas ela aumentou. Inclusive, eu estava lendo hoje de manhã, ainda tem muita coisa para a gente ler, ainda para descobrir disso, tá? Tudo que a gente falar agora, a gente pode falar um pouco sem saber do final. Porque hoje eu estava lendo que o TCU, né, o ministro do TCU, permitiu, a partir de um ministro do TCU, tá? Permitiu que fosse feita, que o controle não fosse tão eficaz como era antes. Sabe? Então, é muita coisa a partir de um ministro do TCU. E isso é muito sério. Embora que mesmo com controle eficaz, já estava acontecendo as fraudes. As fraudes, gente, têm acontecido há muito tempo. Mas é muito sério o que aconteceu. E é muito sério o que está acontecendo na vida, no salário das pessoas. Realmente o governo precisa realmente apurar e prender, seja quem for, que está envolvido, que está tirando de quem mais precisa, do trabalhador, da trabalhadora, que se dedicou sua vida para receber, muitas vezes, uma aposentadoria de R$ 1.500.
e está vendo ali sendo ceifado R$20, R$30, R$40 todo mês. Isso é muito grave. Por isso que eu tenho procurado não falar muito sobre esse assunto, não que eu não queira falar. É porque todo dia tem um desdobramento novo. E eu gosto de falar das coisas com muita segurança. Mas a coisa é muito séria e realmente é muito grave. E os governantes que têm responsabilidade, todos eles têm que responder. Vereador. Obrigado, vereador. Acho importante só deixar anotado aqui, uma notícia que recebi aqui. Eduardo Moura falou, com a expertise que ele tem de jornalista, que parecia muito ser um release enviado por alguém que havia assinado esse processo administrativo. Acontece que ele estava correto. Aqui o print, ó. Release enviado por quem? Pelo gabinete da vereadora Cida Pedrosa, para todos os meios de comunicação, Globo, os outros portais, enfim. Então isso aqui não parte de estratégia de comunista, que não tem o que falar da nossa forma de fazer mandato, não tem o que falar do nosso gabinete, aí vai falar dessa coisa, dessa besteira, querendo manchar a nossa imagem, igual a dela já é manchada, né? Enfim, então não passa de tática de comunista, de esquerdista. E como diria o saudoso Olavo de Carvalho, presidente, por favor, o senhor possa pedir respeito ao orador na tribuna. Obrigado. Como diria o professor Olavo de Carvalho, com comunista não se conversa, eles não têm ética, não têm moral, e isso aqui ficou mais uma vez evidenciado. Eu queria, de verdade, que todos os que assinaram tivessem aí, porque só uma teve coragem. A outra vereadora, Helena Assis, nem aqui está. A outra faltou a sessão e o Rinaldo está sentado ali. Então eu queria muito, e a Jo também não está aqui, que os outros tivessem a coragem de estar aqui na hora, pelo menos para olhar na minha cara, enquanto eu falo sobre isso. Que só uma teve coragem de fazer isso. Os outros, assino e vai embora. Assino e solto. Mas só uma teve coragem, pelo menos eu posso parabenizar, de falar, contanto que estivesse errado mesmo, mas teve a coragem de falar aqui na minha cara, e não ser frouxo, covarde, de assinar e ir embora. Presidente, de novo, por favor. Obrigado, gente. Então, agora, quero falar aqui rapidamente, eu vou passar a paz para a Gilson, depois eu falo. Parabéns pelo discurso, vereador Tiago. Hoje eu acordei assim muito chateado, porque eu já vi vereador subir nessa tribuna e falar que o presidente Bolsonaro matou mais de 700 mil pessoas durante a pandemia do Covid. Matou mais de 700 mil pessoas. Eles falam em casa, Tiago, mas a casa aqui, nessa casa, parece que só funciona quando é para o lado deles. É impressionante, isso me parece que é mais uma cortina de fumaça para esconder, por exemplo, a CPI que o senhor botou ontem e eles não assinaram. Outra coisa, eles são especialistas em fake news, Tiago, porque a fraude do INSS começou no governo Dilma. Ela falou que começou no governo Bolsonaro. Então, é mais uma fake news do Partido Comunista. E se Bolsonaro é culpado, por que o teu partido não assinou a CPI da fraude do INSS? Por que não assinou? É impressionante, vereador. Parece que eles só olham assim. Eu não vou nem falar o que eu posso falar aqui, porque tem que seguir o decoro. Mas é muito triste, vereador. É muito triste, porque como o senhor próprio mostrou, é bom que eu vou continuar falando aqui. Como o senhor próprio mostrou, o que, presidente? Como o senhor próprio mostrou, teve a vereadora aqui que não era mais nem para ser vereadora, porque ela cometeu um abuso de autoridade contra um policial. Ela postou falando que a facada de Bolsonaro foi fake, postando que ele estava fazendo uma encenação.
Vereadores, de verdade, me perdoem se eu falei algo que incomodou vocês. Agora vocês não olham para o lado de vocês. Cadê o vereador aqui falando o absurdo que o governador do PT cometeu essa semana? Mandando Bolsonaro e seus eleitores para a vala. Isso daí é muito pior do que falar do dedo de Lula. Agora está todo mundo aqui calado. Vai denunciar o governador também? Vai pedir a cassação do mandato dele também? Se a gente for trabalhar desse jeito, vereadores, essa casa aqui vai ser só processo em cima de processo de vereador. E eu não quero isso. Eu respeito todo mundo aqui, agora eu exijo respeito para o nosso lado também. E eu tenho certeza que essa mesa aqui, ó, é 100% imparcial. E como o vereador Eduardo Moura falou, o pedido nem foi acatado ainda pelo presidente. E eu tenho certeza que o presidente não vai acatar esse pedido. Agora, lançar notinha falando que o processo já foi aceito, isso daí é sujando a nossa imagem. E a gente pode entrar contra o processo, com um processo contra eles por causa disso. Porque eles estão sujando a nossa imagem sem o pedido nem ter sido acatado. Mas eu acredito, presidente, eu respeito muito o tempo aqui, eu vou passar de volta porque eu acho que eu já me excedi no tempo aqui. Ainda está terminando. Terminou. Vale ressaltar também, tá? Deplorável a ação e postura da vereadora Cida Pedrosa, que faz parte da mesa diretora. Então nós tivemos um membro da mesa diretora soltando releasezinho para a imprensa para sujar a imagem de outros colegas vereadores. Então, assim, quando o Gilson falou, eu tenho certeza que a mesa é 100% imparcial, agora eu fico com dúvida. Com os outros componentes, ok. Mas a própria pessoa que enviou o release e assinou faz parte da mesa. Então isso só suja o nome da mesa diretora da Câmara Municipal do Recife, tá? Para ficar evidente. Então, muito obrigado pela oportunidade, presidente, vereadores e pessoal na galeria, meus fãs. Obrigado.